Sétimo ano, boa tarde. Hoje, dia 24 de agosto, eu estou com vocês para tratar da correção de alguns exercícios, de vários exercícios que eu deixei pendente com vocês de geometria, quando a gente falava de ângulos. Se você abrir na página 172, eu vou corrigir exercício por exercício com vocês. Então, quando a gente começou a falar de ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos complementares são aqueles ângulos que, quando você junta, formam um ângulo reto, forma 90 graus. Tá vendo? Aqui, 30 e 60 graus. Os dois juntos formam 90. E agora, ângulos suplementares são aqueles ângulos que juntos formam meia volta. São 180 graus. 120 mais 60, ao caso de serem suplementares. Página 172. Abre comigo. Calcule, exercício 1, a medida do x nos seguintes casos. Item A. É muito simples esta figura do item A. Esses dois ângulos do item A, eles são o quê? Complementares. Porque é só você olhar, pelo próprio formato da figura, os dois juntos formam 90 graus. Você já tem 35. Então, 35 graus somado com este x, que você não sabe que é, dá 90. Então, para descobrir esse x, é só pegar o 90 e tirar os 35, que dá quanto? 55 graus. Pronto, acabou. Porque eles são complementares. Os dois juntos formam 90 graus. Aqui embaixo, item B. Aí já não é mais complemento, eu acho que é suplemento. Porque no item B, os dois juntos formam 180 graus. Então, você tem um ângulo que é x. Soma com o outro que é 140, os dois juntos tem que dar 180. Se tem 180, falta quanto? Você tem 140, falta quanto para 180? É só você fazer a conta ao contrário, que dá 40. Então, no item B, o x vale 40 graus. Simples? Para você é. Item C. Eu já tinha feito um? Não lembro, faz tanto tempo. X sobre 2 e 140 graus. Você vai somar x sobre 2. Então, a metade de um ângulo mais 140 graus é 180 graus. Que os dois juntos são suplementares. 140 menos 180 menos 140, que se passa para o outro lado vai subtraindo, dá 40. Então, a metade de um ângulo é 40 graus. Faço a operação inversa. O que faz a divisão é multiplicação. 2 vezes 40, então esse x é 80 graus. Item D. Um ângulo do item D mede 3x, o outro mede 2x. E os dois são complementares. Significa que se eu somar os dois dá 90. Só que 3x mais 2x dá 5x. 5 vezes um ângulo é 90, faz a conta ao contrário. 90 dividido por 5, porque esse ângulo x é 18 graus. Pronto. Então, em cada item, esse x, que é um número desconhecido, lembra que a gente usa muito x, porque na história da álgebra vem muito do árabe. E no árabe tem um termo chamado shay, que em árabe significa desconhecido. Então, quando a gente está calculando o x, a gente está calculando desconhecido. A matemática de hoje pode ser qualquer letra, né? Mas esse x é histórico, é bonito. Questão 2. Calcule a medida do ângulo CBD na figura. Antes de descobrir o pedacinho que ele quer, eu tenho que achar o x. E como que eu posso achar o x? Esses dois ângulos juntos, o ângulo azul e o ângulo rosa, eles são ângulos complementares. Se eu somar os dois, dá 90 graus. Então, eu vou somar o ângulo que mede x mais 30, mais o ângulo que mede x menos 10. Isso tem que dar 90 graus. Ainda bem que a gente já sabe a equação, né? Porque x mais x dá 2x. 30 positivo com 10 negativo dá 20 positivo. 2x mais 20 é 90. Esse 20 que está somando, passa para o outro lado, vai subtraindo. 90 menos 20, 2x é 70, a metade de 70, esse x é 35 graus.
Tá bom. Só que, de novo, você vai olhar para o enunciado. Não é o X que ele quer. Ele quer o ângulo CBD. CBD. E o CBD é o verde, ótimo, é o azul. E esse CBD mede X mais 30 graus. Só que o X não é 35? Deixa eu colocar aqui. Fazer uma coisa organizada. Vou botar um pontilhadozinho assim. CBD é X mais 30 graus. Só que você acabou de descobrir que o X é 35 graus. Então, você vai, em vez de escrever X mais 30, você vai escrever 35 mais 30. Vai dar quanto? 65 graus. Resposta do que ele quer, então, é 65 graus. Ok. Questão 3. Vem comigo. Qual a diferença entre as medidas dos ângulos ABC e CBD na figura? Então, você tem que achar as medidas de cada um. Primeiro, vamos achar o X. Como? Ué, esses dois ângulos do exercício 3, o ângulo verde e o ângulo rosa, são ângulos suplementares. Os dois juntos formam 180 graus. Então, 3x mais x mais 12, você sabe que forma 180. 3x mais x dá 4x, mais 12 é 180. Se 12 que está somando vai para o outro lado subtraindo, 180 menos 12 dá 168. O 4 que está multiplicando passa dividindo. 4 vezes um ângulo x é 168. Quanto que é só um desses ângulos? Dá 42. É isso? Acho que é. Aí, então, vamos achar as outras medidas. O ABC é o ângulo verde. Deixa eu fazer o ABC que é verde, eu vou fazer de verde aqui. Ó. O ABC é 3x. ABC. 3x. 3x é 3 vezes o x. Só que você acabou de descobrir que o x é 42. Então, para fazer o ABC, é 3 vezes 42. Quanto que dá isso? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 126 graus. Guarda essa informação. Aí tem o ângulo vermelho, que é o CBD. Geralmente, ângulo a gente põe circunflexo aqui no meio, tá? Vale x mais 12. Então tá. Aí você vai achar quanto vale esse ângulo, sabendo que o x é 42. Então, ao invés de escrever x mais 12, você vai escrever o quê? 42 mais 12. 42, 52, 54 graus. Qual dos dois que ele quer? Ele quer a diferença. Diferença é conta de menos. Então, resposta. A diferença é 126 menos 54 dá 72 graus. Não esquece da bolinha para indicar o grau. É a unidade de medida, ela tem que aparecer. Bom? Tem aqui alguma dúvida? Você vê que apesar do conteúdo ser de geometria, a aula é quase toda de álgebra, né? Resolução de equação. Você precisa sair desse 7º ano sabendo o número negativo. Você sair desse 7º ano sabendo como se resolve uma equação. E regra de 3, que é o que a gente vai falar setembro, basicamente inteirinho, vai ser a nossa regra de 3. Se a gente voltar em outubro, a gente vai ter revisão de tudo que a gente já trabalhou. O número negativo, frações, né? Mas ainda falta coisinha, falta falar de área, falta falar de volume, tá bom. Questão 4. Na figura, OP é bissetriz de BOC. Deixa eu desenhar. O que é bissetriz? É uma semirreta que divide um ângulo exatamente na metade. Exatamente ao meio.
Aqui, não lembro se o 4 já tinha feito, eu lembro que alguns deles já tinha feito, né? Como faz tempo, e é rapidinho. Então aqui, um ângulo AOB, eu sei que esse ângulo é raso, ele mede 180 graus. Esse pedacinho mede 65 graus, P e C. Eu sei que OP, deixa eu escrever aqui, OP é uma semirreta, é bissetriz, semirreta que gira o ângulo ao meio, de BOC. Então, esse ângulo BOC está dividindo ao meio por essa reta aqui. Então, está dividindo ao meio, a metade são dois pedaços iguais, né? 65 e 65. Então, esse ângulo inteiro vai medir 130 graus, que é o dobro. Calcule a medida do ângulo AOC, X. É isso que falta para 180. Então, você já tem 130, soma com X para dar 180. Falta quanto? Você já tem 130, está faltando 50. 14, 15, 16, 17. Isso mesmo. Quais as dúvidas, amados e amadas? O exercício 4 foi mais fácil, né? De todos que a gente fez até aqui. Deixa eu apagar aqui, não vou fazer o 5 aqui embaixo não, tá muito apertadinho. Ainda na página 172. Essa correção vai longe. E aí, tá frio aí na casa de vocês? Porque aqui minha mão tá um gelo. Aqui, por Deus. Exercício 5. Deixa eu desenhar o 5. Então, enquanto eu desenho o 5, você vai terminando de copiar aí. Se você errou, se você acertou, só põe certinho em tudo. Tá certo. Então, aqui é A. Deixa eu ver um pouquinho maior. A, O, E. Também é um ângulo de 180 graus. Aí do O, sai aqui um B. E esse ângulo pequenininho é Chi. É X, lembra do desconhecido? Aí tem um C. Aí ele mete o louco e bota um de 90 graus aqui. Chama de D. E esse restinho aqui. Vamos lá. OB é bissetriz de AOC. OB é bissetriz de AOC. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, se esse pedaço é X, esse pedaço também é X. Essa marquinha aqui indica que esse ângulo mede 90 graus. É um ângulo reto. E a medida, a medida do ângulo DOE, a medida desse ângulo é 40 graus. Tá bom, vou nem ler a pergunta, porque só de olhar para isso, meu irmão já quer começar a escrever sozinha. Porque eu sei que a soma de tudo é 180 graus. Porque todos eles são suplementares. Então, quer dizer que se eu somar esse X, com esse outro que é X porque é bissetriz, com esse que é 90, com esse que é 40, a soma de tudo isso, dos 4 ângulos, é 180 graus. X mais X dá 2X, 90 mais 40 mais 130, 180 menos 130 dá 150, dá 50, perdão. 2 vezes o que eu quero saber é 50, então o que eu quero saber é metade de 50, que é 25. Achei o X. Pergunta determine X. Então, era isso que ele queria saber, isso era o X. Então, isso é X, 90 e 40 faz a prova real, a soma dos 4 tem que ser 180 graus. Eles são suplementares. Agora a questão 6, amados e amadas. É simples, né? Só fazer continha de menos. Porque quando ele pede a medida do complemento, é o quanto que falta para 90. Então, quanto que falta para 90 se você já tem 47? 90 menos 47, que dá 43 graus. Item B. Suplemento é o que falta para 180.
Então, ele quer o suplemento de 119 graus. Se for 120 era 60, então 119 faltam 61 graus. Item C. Complemento de 22 graus. Complemento é o que falta para 90. 90 menos 20 dá 70, então é 68. Suplemento é o que falta para 180. Suplemento de 67 graus é 113. Dúvidas? Me procura. Manda mensagem no Classroom. Pode mandar. Ou fala pra mim, eu gravo no próximo. Eu posso responder, entendeu? Eu gravo de novo outro vídeo. Pra mim não tem problema nenhum. Tira da próxima live. Questão 7. Um ângulo, quanto vale a metade do suplemento de um ângulo de 122 graus? Ele quer a metade do suplemento de um ângulo de 122 graus. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o suplemento de 122 graus é 180 menos 122, que dá 58. É isso? 12, 13, 14, 15, 16, 18. É isso. Só que ele não quer o suplemento, ele quer a metade desse suplemento. Então, a metade, você vai dividir por 2. A metade de 58 graus é 29. Acabou. Ele quer te confundir, né? Você percebeu que o exercício quer te ludibriar. 8. Qual é o valor do triplo do complemento de 66 graus? Então, vamos achar o complemento de 66. Complemento é o que falta para 90. 6, 7, 8, 9 dá 33. Só que ele não quer o complemento, ele quer o triplo. Multiplica 33 por 3, eu tenho a impressão que dá 99 graus. Mas eu errei. O triplo do complemento de 66. 66 mais 33? Não, né? 7, 8, 9. Daqui dá 100. É para 90 dá 23. Então, isso vezes 3, 3 vezes 3, 24. Ó, estou sabendo fazer conta de menos. 3 vezes 24, 48, 72. Tá bom. Pois é, acho que eu vou voltar lá para a escola para gravar, quero fazer conta de cabeça e dá nisso. 72. É bom, sei lá, conta de cabeça a gente erra, mas errando é que você aprende. 9. Dois ângulos são suplementares e o maior deles mede 113. Quanto mede o menor? Se eles são suplementares, eles somam 180. Então é só pegar 180 e tirar 113, que eu acho que dá 67. Dá. Então, resposta, o maior é 113, o menor dele mede 67 graus. Fácil até agora, né? Tirando a subtração. 10. A medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento. Tem um ângulo que vale x, que eu não sei quanto vale essa medida. E esse ângulo vale igual que o complemento dele, que é você tirar 90 menos a medida dele. Pode escrever uma equação assim, por exemplo. Para o ângulo valer a mesma coisa que o seu complemento, tem que ser a metade do 90. Porque você pensa por equação. Eu vou passar esse x para cá, fica 2x igual a 90. 2 vezes 90, 2 vezes quanto dá 90, 2 vezes 45. Então, você tem um ângulo de 45 e o outro, o complemento dele é 90 menos 45. Dá o próprio 45. Tinha que ser igual. Agora, a equaçãozinha do exercício 11 já é diferente. Ó, o dobro da medida de um ângulo mede x. O dobro de x multiplica por 2. É igual à medida de seu complemento. O que é o complemento? É você pegar 90 graus menos a medida do ângulo. Você tem um ângulo, multiplica por 2. O dobro do ângulo é igual ao complemento. Resolve. Fica 2x, esse x que está subtraindo passa para cá, somando.
3 vezes um ângulo é 90, então esse ângulo só pode ser 30. Então vamos fazer a prova real. 2 vezes 30 dá 60. E 60 graus é o complemento de 30, que é o que falta para completar 90. Né? Podia fazer 11 aqui, para aproveitar esse espacinho. Né? Vou apagar aqui o 5. Sabe o que eu sinto saudade? De uma louça grande. Eu sinto. Deixa eu ver se o 12 cabe aqui do lado. Se couber, eu vou para lá. Caio descobriu que o triplo da medida do complemento de um ângulo. Complemento do ângulo é você tirar o ângulo de 90. Não sei que ângulo é esse. Então é 90 graus menos x. Só que você não quer o complemento, você quer o triplo do complemento. Então você faz o complemento, o resultado disso se multiplica por 3. Isso é igual a 111 graus. Quanto que vale esse x? Então, como é o triplo, tem que distribuir o 3 para tudo, né? 3 vezes 90 dá 270, menos 3 vezes x, igual a 111. 270 menos 111, e o 3x que é negativo passa para cá positivo. 270 menos 100 dá 170, 160, 159 é 3x. Só que você não quer 3x, você quer um x só, né? Então, esses 3 que está multiplicando, você passa dividindo. 53 graus. Perfeito. Então, o triplo do complemento de 53 é 111. Certo? O 13 agora. Exercício 3. O quíntuplo é multiplicar por 5. O quíntuplo do ângulo? Não. O quíntuplo do complemento do ângulo. O complemento do ângulo é o que falta para 90. O complemento do ângulo multiplicado por 5 é igual ao dobro da medida do suplemento desse ângulo. Então, o suplemento é o que falta para 180, só que é igual ao dobro dele. Está prestando atenção na equação? Olha só como é importante que você lê. O quíntuplo, 5 vezes o complemento, é igual ao dobro, 2 vezes o suplemento. Primeira coisa, distributiva. 5 vezes 9, 5 vezes 90, 450, menos 5x. 2 vezes 180 dá 360. 2 vezes menos x, menos 2x. Para deixar as letrinhas positivas, vou passar o 5x para lá e o 360 para cá. 450 menos 360. 5x que está negativo passa positivo e o 2x continua negativo. 360 para 450 dá 90, igual a 3x. Só que eu não quero 3x, só quero um x só. 90 dividido por 3, então esse x é 30. Ok? Então, faz a prova real. O quíntuplo do complemento de 30. 90 menos 30 dá 60. 5 vezes 60 dá 300. É o dobro do suplemento de 30. O suplemento de 30 é 150. E o dobro de 150 é 300. Então, você obtém 300 no primeiro membro, 300 no segundo membro, tá igual. Tá bom. 14. Dois ângulos suplementares, a soma deles é 180, e suas medidas são x meios mais 25 graus, e a outra medida é 2x menos 10, e ele está pedindo o valor de x. Ué, como que eu montei a equação? Se eles são suplementares, eu sei que se eu juntar, isto é, se eu somar os dois, tem que dar 180. Tá vendo esse 2 aqui? Ó, primeiro eu vou juntar aqui os números, tá? Para ficar mais fácil. X sobre 2, mais 2x,
180. O 25 que está somando passa subtraindo. Tá bom, legal. E esse 10 que está subtraindo passa para cá, somando. X sobre 2 mais 2x, 180, 190, 165. Quando tem fração, a fração é uma divisão. A operação que desfaz a divisão é multiplicação. Então, multiplicar tudo por 2. 2 vezes x sobre 2, mais 2 vezes 2x, igual a 2 vezes 165. Que aí simplifica esse com esse. 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes 165 dá 330, né? Acho que é isso. Terminar aqui no cantinho. 1x mais 4x dá 5x é 330. Esse 5 que está multiplicando, eu passo para o lado dividindo. 300 dividido por 5 dá 60. 30 dividido por 5 dá 6. Ok? Isso, essa que era a tarefa da página 172. Não era fácil, mas acredito que vocês eram capazes. Sim, acredito. Vocês são certos. Vira. 175, eu acho que eu fiz com vocês. Ângulos OPV, opostos pelo vértice. Não fiz? Os ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos que têm a mesma medida. Quer ver? Então vamos fazer na 175 minutos. Então, ângulos OPV. OPV significa ângulos opostos pelo vértice na página 175. Tá bom, vem comigo. 1. Determine os valores de x e y, a e b em cada caso. Aí, olha a figura que você tem no item A. Ó, você tem isso daqui. Você sabe que esse pedaço é 110. O x e o 110, os dois juntos formam meia volta, né? Então, o x é o suplemento de 110. Então, para achar o x, você faz 180 menos 110, o x é 70. O que são ângulos opostos pelo vértice? São aqueles ângulos opostos em cruz. O ângulo de cima vai ser igual ao ângulo de baixo. Então, o x vai ser igual ao A. Então, se o x é 70, o A também é 70. E os ângulos de cima é igual ao de baixo, a direita também é igual à da esquerda. Então, o ângulo Y também é 110 graus, porque eles são OPV. Resolvi. Esse é o item A. Item B. Essa figura do item B já é maior. Mas também sem problemas para vocês. Ó, dá pra gente achar o Y. E o X não precisa fazer conta. Porque o X é igual a 45 graus. Porque o X e o 45 graus são opostos pelo vértice. Agora, para você achar o Y, nota que o X e o Y, eles formam meia volta. Esses dois juntos, eles formam 180 graus. Se eu já achei o X, é só fazer 180 menos 45, que dá 135. São complementares. Agora, o A e o B, lá no final. O A e o 90 também formam meia volta. Então, para achar o A, eu faço 180 menos 90, que dá o próprio 90. E o B também vai ser igual ao A, porque eles são OPV. 90 graus. Fácil. 2. Calcule o valor de x e, além de calcular o valor de x, acha a medida dos ângulos. Quais? De todos, não fala qual, então eu vou achar todos. Tá vendo que no exercício A, esses ângulos roxos, eles são OPV? Se eles são OPV, eles têm a mesma medida, eles são ângulos iguais. Então, basta você falar
que 3x menos 15 é igual a 2x mais 4. Vou passar o x para cá, vai subtraindo. Vou passar o 15 para lá, vai somando. Só acabei de achar que o x vale 19. Só que além de achar o x, ele quer que a gente ache a medida dos ângulos. Bom, ó, o x vale 19. E cada pedacinho desse? Esse pedacinho é 2x mais 4. Só que o x é 19. Então, troca o x por 19. 2 vezes 19 dá 38. 38 mais 4 dá 42. E esse de baixo? 3 vezes 19 menos 15 tem que dar a mesma coisa, porque eles são opostos pelo verso. Então, você tem dois ângulos iguais, de 42. E como que eu acho esse outro que eu vou botar em verde? É o que falta para 180. Você vai fazer 180 menos 42. 180 menos 40 dá 140. Menos 42 dá 138. Que é esse de baixo e esse de cima, porque eles vão ser opostos pelo verso. Ok? Se você fez o A, você faz o B com bastante facilidade também, né? Lara que está falando sozinho. Tem B. Ó, os ângulos verdes também são opostos pelo vértice. Portanto, eles são iguais. O pedacinho que vale 6x menos 45 é igual ao outro que vale 4x mais 5. Vou passar o x para cá, 6x menos 4x. O 45, quando eu passo para lá, vai positivo. 2x é 50. Então, o número é metade de 50, que vai ser 25 graus. Achei que o x é 25. Agora, vamos achar as medidas dos ângulos. Sua figura está mais ou menos assim. Esse ângulo verde é 4x mais 5. Não, isso aqui ficou bem mais quietinho, né? Mais ou menos assim e assim. Esse ângulo verde é 4x mais 5. 4x mais 5. Só que o x é 25. 4 vezes 25 dá 100. 100 mais 5, 105. Esse vale 100. E se você fizer a conta do de cima, quanto tem que dar? Tem que dar igual. Não precisa fazer, porque sabe que eles são OPV. Você faz para certificar que você acertou. E esse pedacinho aqui roxo é um suplemento, falta para completar 180. 180 menos 105 dá 75. Então, a resposta é, primeiro que o x vale 25, aí você tem dois ângulos 75 e 2, 105. E aqui o x vale 19, tem dois ângulos 42 e 2 de 138. Se é dúvida, me procura no particular. E depois, pessoal, a tarefa cai lá na página 180. Ah, que bom que na 180 eu já fez o exercício que eu fiz. A gente está falando de ângulos. E existem alguns ângulos que a gente dá um nome, né? Além desses OPV, são ângulos quando a gente tem retas paralelas. Você lembra? Deixa eu escrever aqui o nome desses, desenhar a situação, para ver se você dá uma lembrada. Então, se a gente tinha duas retas paralelas, uma R e a outra S, cortadas por uma transversal T. Existem alguns ângulos que a gente chama de ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? São os ângulos que têm a mesma posição, mas em retas paralelas diferentes. Por exemplo, se eu chamar esse ângulo aqui de A, ABCD, o A vai ser correspondente ao E. Ângulo de correspondência é a mesma medida. Se eu chamar esse ângulo de C, ele vai ser correspondente ao G. Ele vai ter a mesma medida. Se eu chamar esse ângulo de B, ele vai ser correspondente ao F. Então, ele está na mesma posição, só que em reta diferente. E o D vai ser correspondente ao H.
Todos os ângulos vermelhos têm a mesma medida, todos os ângulos verdes têm a mesma medida. Então, o A e o E são correspondentes. Tem aqueles ângulos que a gente chama de ângulos alternos. Alternos é quando eles são alternados. Por exemplo, que é quando eu tenho Z. Ó, o C e o E, eles são alternos. Um está do lado esquerdo, outro do lado direito, alternos internos. E tá vendo que eles têm a mesma cor? Eles têm a mesma medida. Ó, um Z ao contrário. O D e o F são alternos internos também, porque estão para dentro. O B e o H são alternos externos. O A e o G são alternos externos. Sempre alternos são iguais. E existem os ângulos colaterais, que estão do mesmo lado. Podem estar do mesmo lado por dentro, tipo o D e o E. Aí eles têm cores diferentes, eles são diferentes. Mas um ângulo vermelho mais um ângulo verde soma 180. Colateral interno, D e E, F e C também é colateral interno. O A e H colateral externo, B e G colateral externo. Tudo isso. Tudo em vídeo, aulas anteriores, pode voltar. Exercício 1 eu já fiz. Agora chega comigo para fazer exercício 2 na página 180. Página 180, corrigir com vocês, exercício 2. Página 180. Aqui está na página 175, preciso mudar. Exercício 2, 1 eu já fiz. Determine o valor de ABC na figura sabendo que R é paralela a S. Você precisa ter duas retas paralelas. Essas retas não vão se encontrar, senão a nossa figura não faz o mínimo de sentido. Tá? Ó. Opa, aqui e aqui. Esse exercício é mais fácil assistir a última aula, porque na última aula a gente já falou que a soma dos três ângulos de um triângulo é 180 graus, né? Mas suponha que você ainda não tivesse assistido essa última aula, você tem que esse pedaço é 75. Você está vendo um Z? Porque eu estou vendo um Z. Olha o Z aqui. Aqui, aqui e aqui. E os ângulos do Z, que são os alternos internos, são iguais. Então, o A vale 75 graus. Porque o A é alterno interno com 75. Só que aí eu estou vendo outro Z ao contrário. E esse Z ao contrário eu faço para achar o C. Ó, um Z ao contrário. Tá vendo? Sempre que eu tenho Z, eu tenho ângulos iguais, são alternos internos. Então, o C é igual ao 55 graus. Porque ele também é alterno. Agora, se eu tenho o A e eu tenho o C, a soma do A, do B e do C é 180. Eles são suplementares. Então, se eu somar 75 com 55, 8, 9, 10, 11, dá 130. Então, para eu achar o B, eu tiro de 180. 180 menos 130, o B dá 50. Porque os três são suplementares. Acabou. Tudo bem. Questão 3. Na figura, determine o valor de A, sendo R paralelo a S. O que você tem que entender é qual a relação do ângulo fornecido para o ângulo dado. Ok, nesse caso, são muitas as possibilidades que você pode pensar. Você tem duas retas paralelas, R e S, uma transversal aqui, esse ângulo aqui de cima é 70. Eu posso pensar que esse correspondente aqui de baixo também vai ser 70. E esse A está aqui do lado. Agora, esses dois ângulos juntos formam quantos graus? 180. Então, para descobrir o A, é só tirar 70 de 180. Então, esse A vale 110. Agora, o B. Ó. Muitas são as possibilidades. R, S, tá bem assim. Esse ângulo é 152. Esse é A. E esse aqui embaixo é o correspondente. Também vale 152. Os dois juntos formam 180.
Então, você pegar 180 e tirar 152, sobra 28 para o A. Exercício 4. Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, formam dois ângulos correspondentes. Se você quiser desenhar, tudo bem. O que é o ângulo correspondente? É tipo o A e o E. Você pode até desenhar duas retinhas paralelas, cortadas por uma transversal. Aí você escolhe a posição para colocar seus ângulos correspondentes. Um é de 5x mais 20, aqui. E o outro mede 2x mais 50. E se os ângulos são correspondentes, eles são congruentes, eles são iguais. É só falar que 5x mais 20 é igual a 2x mais 50. Letra de um lado, 5x menos 2x. Número de outro, 50 menos 20. 3x é igual a 30. Então, quer dizer que o x é 10 graus. Quer fazer a prova real para ver se acertou? Então, vem comigo. O x vale 10, né? 5x mais 20. 5 vezes 10 é 50. 50 mais 20, 70. Então, quer dizer que isso aqui em cima mede 70. 2 vezes 10 dá 20. 20 mais 50 é 70. Então, esse é 70 e esse é 70. Faz sentido. Eles têm que ser iguais. 5 eu já fiz na aula. Bora para o 6? Quanto mede x mais y mais z? Esse exercício já fiz. A soma dos ângulos internos de um triângulo. A gente faz de novo. Não tem problema. Perdeu 5? Volta no vídeo da aula. 2, 3 semanas atrás. Você vai achar. R, S, aqui e aqui. 60 graus. E a gente já acha o x, né? Porque aqui eles são alternos internos. Mesma coisa do exercício 2. A partir do momento que você enxerga um z formado por retas paralelas, os ângulos alternos internos são iguais. Então, o x é 60 graus. Sabendo que esse é 40 graus, você sabe para mim o y. Porque aqui tem outro z, só que ele está ao contrário, mas não tem problema nenhum. Os ângulos alternos internos são iguais. Então, y é 40 graus. Agora, para achar o z, você sabe que a soma desses três ângulos aqui em cima é 180 graus, não sabe? Então, 60 mais 40, você já tem 100. Então, para achar o z, 180 menos 100, então o z mede 80 graus. Só que ele não quer nem o x, nem o y, nem o z. Ele quer a soma. Resposta. Quanto que é? O x mais o y mais o z é 180 graus. O que corrobora a nossa última aula. A soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Isso não muda nunca. Qualquer triângulo você tem isso. A soma dos três ângulos vai ser sempre 180 graus. Ok? Simples. 7. Agora, 7 você tem que identificar o que você tem. Ó, o A e os 55 graus são ângulos opostos pelo vértice, pessoal. Ângulos opostos pelo vértice vão ter a mesma medida, tá vendo? Então, os dois estão cruzados aí. Vamos colocar o A no item A. O ângulo A mede 55 graus. Por quê? Porque ele é OPV. Tá bom. Só que o A vai ter a mesma medida do B, porque eles são ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Eles são na mesma posição, só que em retas paralelas distintas. Então, o B também vai valer 55 graus, porque ele é correspondente. E agora o C. Tá vendo que o B mais C somam 180 graus?
que eles são suplementares, 180 menos 55 dá 125, porque ele é suplementar aí do outro. Achei o A, o B e o C. Para terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, infelizmente já está longo, já tinha bastante coisa para corrigir, olha o item B. O item B, ó, começar pelo ângulo B, que é facinho de achar. O ângulo B é o OPV do 40 graus. Cadê? Que hoje tá minha mão. OPV são ângulos opostos pelo vértice, em cruz. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, o B é 40 graus, porque ele é OPV. Ó. Esse é 40. Então, o B, que está aqui, também vai ser 40 graus, porque ele é OPV. E o C, que está aqui, também vai ser 40. Por quê? Ó o Z. Esses ângulos são ângulos alternos internos. Sempre que você tem o Z... Ou outra maneira de pensar. Esse ângulo aqui é correspondente do de cima. Ângulos correspondentes é a mesma medida também. É importante você reparar que o C também é 40 graus. Agora, esse pedaço mede 105. E esses dois são colaterais. Estão do mesmo lado. E os ângulos colaterais, juntos, eles formam 180 graus. Porque, ó, se aqui é A, aqui em cima também vai ser A, porque ele é correspondente. Os dois juntos formam 180. 180 menos 105 dá 75 graus. Ok? Então tá bom. Já corrigi bastante coisa. Esse vídeo vai ser sendo disponibilizado para vocês. Em breve eu vou fazer o resto da correção. O resto da página 181 e depois aquele restinho da aula da semana passada, que era dos ângulos de um triângulo, que os três somam 180. Bom? Foi um prazer. Beijo. Até mais. Se tiver dúvida, me procura.